Alô você, meu povo, vamos que vamos para a aula de direito administrativo. Tem gente que chega para mim e fala assim, direito administrativo é difícil? Não, não é. Ele é mais fácil que português, mais fácil que raciocínio, a ponto de você chegar e com o tempo você dá aula. Você assiste e dá aula para o seu colega. Ah, vou te dar aula. Você vai me dar aula de quê? Português? Não, você não vai querer dar aula de português. Vou dar aula de raciocínio lógico? Não, não consigo ensinar. Mas, amigo, quando chega em direito administrativo, direito constitucional e outros direitos, você dá aula para o cara, porque direito chega um tempo que você esgota. Só precisa fazer atualização. Vamos primeiro entender o que é a palavra direito antes da gente entrar em direito administrativo. Olha só, a palavra direito é o que regulamenta você em sociedade. Cara, você tem que ter uma regularização. Quando você começou e resolveu morar em sociedade, morar em cidade, você teve que obedecer algumas regras. O nome dessas regras foram direitos. Por isso que você tem regras municipais, estaduais, distritais e regras federais. Por exemplo, não pode jogar papel no chão, você, se cometer alguma coisa que está no Código Penal, você comete crime. Ou seja, o direito regulamenta você em sociedade. Só que o que é mais legal do direito? O direito no Brasil, obrigatoriamente, ele tem que estar escrito. Todo direito está escrito. Você vai falar, Evandro, o direito, ele está onde? Ele está em algum lugar? Você só tem que achar o direito. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, ela diz assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, princípio da legalidade. Amigo, você só é obrigado a fazer alguma coisa se tiver uma lei dizendo que você tem que fazer aquilo. Tranquilo? O direito no Brasil, então, ele está escrito. Só que a prova costuma não trazer a palavra escrito. Ele costuma trazer um sinônimo, que é tipificado. Toda vez que você ouvir falar na palavra tipificado, é a mesma coisa que dizer que está escrito. Então, olha que legal. Primeira regrinha na cabeça de vocês. Todo direito no Brasil tem que estar o quê? Tipificado ou tem que estar escrito. Mas nem todo direito no Brasil está codificado. Olha que legal. Qual é a diferença básica entre estar escrito e estar codificado? Olha, quando você coloca o direito codificado, você quer dizer que ele está num código. Olha que legal, quando vocês estão estudando direito constitucional, vocês buscam o direito constitucional dentro de um livro, dentro de um código, porque o direito, quando ele está condensado, ele está dentro de um código. A Constituição Federal de 1988, ela é um código. Ela pega todo o direito relativo, à Constituição e joga dentro do quê? Dentro de um código. Agora, presta atenção, quando você pega também, por exemplo, você estuda o direito penal, você pega todo o direito penal e coloca ele dentro de um código. Qual é a diferença de estar escrito para estar codificado? É fácil, pessoal, não tem que inventar moda. Escrito é porque ele está em alguma lei. Codificado é porque pegaram aquilo tudo e juntaram. Olha só, o que é um código? O código começa artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º e condensa tudo sobre um ponto específico. Por exemplo, Código Penal, Constituição Federal. Quando você vai estudar o Código Civil, você vai estudar alguma lei relativa ao direito civil, está dentro do Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Tributário Nacional. Isso está codificado. Agora, o direito administrativo, ele tem uma diferença básica. Qual é? Ele está escrito, porque recebe a palavra direito, não tem jeito, tem que estar escrito. Mas o direito administrativo no Brasil não está codificado. Não existe codificação para o direito administrativo. Aí você fala assim, Evandro, se não existe codificação, aonde eu encontro o direito administrativo? Cara, você vai encontrar ele em vários lugares esparsos. Por exemplo, lugar que você encontra o direito administrativo, que é bem famoso, do artigo 37 da Constituição Federal, que vai até o 41. O 37 trata dos princípios da Constituição Federal. O 41 vai até a estabilidade. Aí ele dentro tem sistema remuneratório do servidor, mandato eletivo do servidor. Você tem várias situações. Ou seja, do 37 ao 41 não pertence ao professor de direito constitucional. Pertence ao professor de direito administrativo. O que você tem também? A Lei 8.666 de 93, que é a lei de licitação. É direito administrativo. Lei famosa, que todo mundo está querendo cobrar ela em tudo quanto é concurso agora. Lei 9.784 de 99, que é o processo administrativo federal. Eu vou dar uma dica para vocês antes de começar a aula. O artigo 13 dessa lei aqui, ele cai em tudo quanto é concurso. Coisas que não podem ser delegadas.
Amigo, tudo que está aqui é direito administrativo. Agora, o certo é que pegassem um código de direito administrativo e pegasse tudo isso aqui e juntasse. Tudo bem. Aí o direito administrativo ia estar o quê? Codificado. Então, cuidado. O direito administrativo está escrito, mas não está codificado. É a diferença dele para os outros direitos. É por isso que as pessoas acham que o direito administrativo é difícil, porque é difícil de achar. Só isso, mais nada. Beleza? Olha só. Como a gente se divide o direito? O direito ele se divide de duas formas. Ou bem, você divide o direito em direito público, ou bem, você divide ele em direito privado. O direito administrativo, que a gente vai estudar agora, é o ramo do direito que estuda o direito público. Esses dias o aluno me perguntou, Evandro, tem direito administrativo para o ramo do direito privado? Lógico que não. O direito administrativo só estuda normas de direito público, tanto que tudo que vem dele vem tipificado lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88, que diz respeito à administração pública. Agora, olha, nós temos alguns princípios, são muito cobrados em provas. Está até matado esses princípios. Por exemplo, no direito público, o que rege o direito público é o princípio da desigualdade entre as partes. E o que rege o direito privado é o princípio da igualdade. Aí você pergunta assim, Evandro, por que o princípio do direito privado é o princípio da igualdade? Cara, porque o que regulamenta aqui é o artigo 5º da Constituição Federal. Diz lá, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade nos termos da lei. Ou seja, no direito privado, você tem igualdade de condição em qualquer situação jurídica que você se encontre. Olha aqui, imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que exista o A, imagina que exista o B. O A, amigo, encosta o carro dele. Mulher tem um sério problema em fazer gaveta, você já viu? Tem. Mulher tem um sério problema, não tem? Homem não tem esse negócio, não. O homem nasceu dirigindo, meu brother. Se você pegar uma criança de 5 anos e botar ele lá no volante, pronto, ele sabe passar marcha. Agora, imagina a seguinte situação hipotética. Você dá uma ré no teu carro. A mulher vem e bate no teu carro. Amigo, a culpa é de quem? O homem vai falar que é da mulher e a mulher vai falar que é de quem? Que é do homem, porque a mulher sempre coloca a culpa em alguém. Não é verdade? Então, o que vai acontecer na regra geral da história? Amigo, uma vai dizer que está certa, o outro vai dizer que está certo, vai dar briga. Quando der briga, quem resolve isso aqui? Como é que é o nome da briga no direito? É uma lide. Então, lide é briga. Amigo, deu briga no direito. Vai sair o quê? Um vai se estapear com o outro lá? Não, amigo, você vai pedir socorro ao poder judiciário. Quando você pedir socorro ao poder judiciário, ele vai dar os mesmos direitos para o A e os mesmos direitos para o B. Mesmo direito de recorrer, mesmo direito de ação, mesmo direito de tudo. Por isso é que é regido pelo princípio da igualdade entre as partes. Tem que tomar cuidado para não inverter. Vou até botar um sinal aqui, ó, de diferente. Não vai me confundir o direito público com o direito privado no que rege essas relações. Agora, direito público é regido pela igualdade entre as partes. O que é isso, ser regido pela desigualdade entre as partes? Quer dizer que a relação é assim, ó. A relação jurídica do direito público não é na horizontal, é na vertical. Ou seja, um manda no outro nessa relação, ou um tem superioridade contra o outro. Você já reparou que aqui era um indivíduo, um particular, e aqui era outro? Aqui não. Aqui vai ser um indivíduo e em cima vai ser a relação do Estado. Olha só, a coisa mais importante que você tem que carregar na tua aula é isso aqui, ó, é o Estado. Quem é o Estado? Aí você vai aprender que na nossa aula a gente pega o Estado e coloca como sendo sinônimo de administração pública, só que hoje a gente vai enraizar um monte de princípio dentro dele, um monte de detalhe que ficou de fora pela especificidade que a gente vai pegar no concurso, tranquilo? Então vamos lá. Se essa relação aqui é de cima para baixo, você vai dizer que essa relação é uma relação o quê? Vertical, ou seja, resida pelo princípio da desigualdade. Essa relação é diferente, é uma relação horizontal, regida pela igualdade. Aí na prova pode vir de várias formas. É correto afirmar que a relação do direito público é uma relação de verticalidade jurídica, tá certo. No direito privado é uma relação de horizontariedade jurídica. Nada mais é que aqui eu dou as mesmas condições, aqui não. Evandro, eu não entendi, me dá um exemplo? Dou.
Quando você passa num concurso público, que você vai trabalhar e você trabalha muito, o que você quer é estabilizar a tua vida, não é isso que você quer? Você quer um bom carro, você quer uma casa, e mais, amigo, não tem dinheiro no mundo que pague uma coisa chamada o seguinte, tranquilidade. A tranquilidade é a coisa mais importante do mundo. Dê todo o seu dinheiro, mas fique tranquilo. Então você tem que entrar para um serviço público legal, que você ganhe bem, e seja o quê? Tranquilo. Depois de um tempo, você acumula capital, aí você compra uma casa na praia. O Rio de Janeiro é lindo, né? Às vezes o pessoal da web fica bravo porque eu fico falando do Rio de Janeiro. Não estou falando mal, não. Mas se você for comprar uma casa na orla do Rio de Janeiro, que dê para comprar o servidor público, você vai comprar uma casa assim, ó. Que tem um morro, aí aqui tem a praia. Amigo, não tem problema, você pode fazer sua casa assim, ó. A casa pode estar torta. Você pode botar uma bola de boliche, ela descer ali na casa. O importante é estar perto do quê? Está perto da praia, não é verdade? Aí você está ali perto da praia, vem um tsunami e bateu na pedra ali onde você construiu sua casa e rachou a tua casa. Olha só o que a gente tem. A própria Constituição Federal de 88 diz assim, olha, se você trabalhou, a lei deixou, você comprou ou você teve direito àquilo e aquilo incorporou no seu patrimônio, o nome disso é direito adquirido. A pessoa chegou para mim e perguntou assim, Evandro, qual é o sinônimo, qual é a classificação, o conceito de direito adquirido? Direito adquirido é tudo que a Constituição e a lei deixa você fazer e incorpora onde? No seu patrimônio. É por isso que hoje o STF já decidiu. Se o edital coloca 10 vagas para o concurso, você passou na 9ª posição, amigo, a lei deixou você fazer aquele concurso? Deixou. Aquele concurso você passou na 9ª posição, aquele concurso vai gerar renda para o seu bolso? Vai ou não vai? Vai. Então virou direito adquirido a nomeação. Evandro, trabalhei 30 anos, me aposentei. Amigo, a lei deixava aposentar? Deixava. Incorporou no seu patrimônio? Incorporou. O nome daquilo é direito adquirido. Esse é o sinônimo de direito adquirido. É o conceito de direito adquirido. Coisa que você pode fazer, porque a lei deixa e incorpora no seu patrimônio. Ponto final. Beleza. Aí você vai e compra a sua casa. Amigo, se você chegar no artigo 5º da Constituição, ele vai dizer que você tem direito à propriedade. Amigo, se você comprou e a lei deixou, essa propriedade acaba de ser o que é seu? Direito adquirido. Então tá você lá com seu direito adquirido. Mas, amigo, a casa vai cair, porque o tsunami veio. Amigo, e aí? Ah, não, eu vou ficar dentro da casa, porque mesmo caindo, a casa é minha. Não, porque o Estado vai querer defender um outro direito que ele tem também, que é chamado direito à vida. O direito à vida não é só seu, o direito à vida é chamado um direito coletivo, ele é individual também. Ele é individual porque está no artigo 5º, mas na verdade ele é um bem individual indisponível, você não pode dispor do direito. É por isso que tem lá, vamos supor, tá o Eres do outro lado lá, de policial federal com a arma na cintura, e o babaca do cara, a mulher trai ele, o que ele faz? Em vez de ele comemorar, dar o divórcio para a mulher e partir para outros lugares, viajar, o que ele faz? Ele pega a arma na cabeça e fica, vou me matar, eu vou me matar. Aí tá você lá, que é policial, na figura do Estado, tendo que olhar para o cara e falar, pronto, vou eu lá ter que impedir esse babaca de se matar. E amigo, tem que se impedir mesmo, tem que impedir ele de se matar, porque você é o quê? Você é o Estado. Você vai ver que, na verdade, o cara é um agente que está dentro de um órgão, que está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Olha só, esse monte de palavra que eu falei para você não disse nada, mas daqui a pouco vai dizer tudo. Se o cara estiver trabalhando, se ele passou no concurso, se estiver na figura do Estado e o cara tentar se matar, é obrigado a impedir que ele faça isso. Ou seja, se o cara está dentro da casa dele, a casa vai cair, o Estado vai lá, na figura do corpo de bombeiro, da defesa civil, e vai arrancar você à força. Agora a pergunta é, por que o Estado é mais forte que o indivíduo? Fácil, amigo. O indivíduo bate o pé e fala assim, não saio de casa. Amigo, o Estado vai com um bombeiro, não conseguiu tirar, vai com 2, não conseguiu tirar, vai com 3, não conseguiu tirar, chama as Forças Armadas e tira o cara de lá. Porque existe um negócio chamado aparato do Estado. O que é o aparato do Estado? É tudo que o Estado pode abrir mão. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, o pessoal que trabalha no Estado, todo mundo é Estado que vocês vão ver hoje. Então, o Estado é maior do que o indivíduo. Por isso que dá a desigualdade entre as partes. Agora eu pergunto para você, por que o Estado é maior do que o indivíduo? Fácil. Porque ele é regido por 2 princípios básicos, que são os princípios elementares do direito administrativo. Primeiro, supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. O que é supremacia do interesse público? É o que gera força ao Estado mais do que você. Nós vamos estudar isso aqui dentro do tópico poderes do Estado. Aí a gente tem 6 poderes que a gente estuda. Poder vinculado,
poder discricionário, poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar e poder de polícia. São 6 poderes fundamentais que a gente vai estudar, porque eles vêm da onde? Da supremacia do interesse público. Agora, o Estado ganha força sobre você, mas uma coisa também o Estado tem que prestar contas praticamente para você, que é o quê? Que é a indisponibilidade do direito público ou indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do direito público ou indisponibilidade do interesse público dá no mesmo. Tranquilo? Como é que vai funcionar isso então? Regra geral, vamos de trás para frente. O direito é dividido em 2 grandes ramos, direito público e direito privado. Primeiro detalhe em prova, não vai me confundir desigualdade com igualdade. As bancas costumam o quê? Simplesmente inverter. Bacana? Os princípios mais importantes do direito administrativo estão aqui. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse. Só que pode cair de 2 formas na prova. E eu quero que vocês anotem. A primeira é que a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público são os princípios mais importantes do direito administrativo. São os norteadores do direito administrativo. E segundo, eles também são considerados princípios implícitos do artigo 37 da Constituição Federal. Anotem que eles são implícitos. Isso você vai ver na sequência. Cuidado para não confundir verticalidade com horizontariedade. E você já sabe que o Estado, que a gente vai ver quem é, que a gente não viu ainda, ele tem superioridade sobre o particular pelo primeiro princípio. O segundo, da indisponibilidade do interesse público, diz que o interesse não é teu, o interesse é do Estado. Você não pode fazer nada fugindo à finalidade pública. Se você fizer alguma coisa fugindo à finalidade pública, você vai cair na lei de improbidade administrativa, que está no artigo 37, parágrafo 4, e a gente vai trabalhar também na lei 8.429 de 92, que é a lei de improbidade, mas isso no momento correto. Tranquilo? Batemos aí a divisão do direito toda, batemos a noção do direito administrativo. Vamos pular agora para o próximo tópico aí. Olha, vou trabalhar o tópico agora, organização da administração. É uma das coisas mais importantes que existe. Sabe por quê? Você viu que lá na desigualdade eu falei a palavrinha o quê? Estado. Agora, amigo, você vai ver que vai começar a embolar a noção de Estado com a administração pública. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que não entende nunca o direito administrativo, ou porque o cara perdeu a primeira aula, ou porque quem deu aula para ele não seguiu a sequência lógica. Se você não aprender quem é o Estado e quem é a administração pública, você está lascado. Porque, na regra geral, o direito administrativo estuda o Estado, estuda a administração pública, explica como funciona essa regulamentação. Então está aqui o tópico mais importante da matéria. Organização da administração pública diz como a administração vai se organizar. E mais importante, a gente vai saber agora quem é a administração pública. Olha, nós temos 2 noções de pessoas. Mas antes que eu entre nesse tópico, preste atenção. Nós temos aqui a noção de pessoa que pode se dividir em pessoa física e a noção que a gente pode se dividir em pessoa jurídica. Na regra geral, tanto faz ser pessoa física como pessoa jurídica, os 2 são detentores de direitos e obrigações. Por exemplo, você, que é o João, o Manuel, o Carlos, você é uma pessoa física. Se você comprar uma loja, você tem direito a receber a mercadoria do jeito que foi prometida e você tem a obrigação de pagar. Em compensação, a loja, ela existe no papel, ela é o princípio da ficção. Ela não existe, você não consegue encostar na loja. Ah, Evandro, eu fui lá e encostei na parede da loja. Mentira, a loja pode simplesmente mudar de localização, não pode? Então ela não está ali no plano físico, ela está no papel, a empresa funciona no papel. Então ela também é detentora de direitos e obrigação. Se ela vender alguma coisa, tem o direito de receber de você. Agora, se ela entregou, ela tem obrigação de cumprir o que ela estava dizendo. Então a gente tem a noção de pessoa física, a noção de pessoa jurídica. Dentro do direito administrativo é o que a gente mais vai ver. Porque as pessoas físicas vão ser chamadas lá na frente da nossa matéria de agentes públicos. E as pessoas jurídicas vão ser chamadas de pessoas do Estado. Então nós vamos ter as pessoas físicas que trabalham para o Estado, que são chamadas agentes públicos, e nós vamos ter as pessoas jurídicas do Estado. O que a gente vai estudar agora na organização da administração é quem são as pessoas jurídicas do Estado. É a matéria mais importante, não tem nem por onde correr. Quem é o Estado? Nós temos 2 pessoas. A primeira noção são chamadas as pessoas políticas. E as segundas são chamadas as pessoas
administrativas. Essa é uma das noções mais importantes que a gente tem da organização do Estado. Pessoas políticas e pessoas administrativas. Vamos combinar o seguinte? Se elas são pessoas dentro da organização da administração, você vai falar que as pessoas políticas e as pessoas administrativas são simplesmente as pessoas do Estado. E só existem elas. Olha só, a organização da administração é chamada de rol taxativo. O que é um rol taxativo? O rol taxativo, meu povo, você vai dizer o seguinte: se está escrito ali é, se não tiver escrito não é. Combinado? Então eu tenho somente 4 pessoas que são consideradas pessoas políticas e só 4 pessoas que são consideradas pessoas administrativas no Brasil. Se eu falar qualquer outro tipo de nome aqui, você vai dizer que simplesmente está o quê? Está errado. Não é pessoa política e não é pessoa administrativa. Quem são as pessoas políticas do Estado? Existem 4. São as mais famosas: União, o Estado, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Olha só, as pessoas políticas do Estado, que são União, Estado, DF, município, elas têm umas características marcantes que a gente vai ver agora. Olha como é que funciona a pessoa jurídica do Estado, isso no que tange as pessoas políticas. Quando eu coloquei ali, você viu que eu escrevi de cima para baixo, mas esse é um erro comum que a gente não pode acontecer aqui. Na verdade, a gente tem que pensar que esse aqui é o Estado brasileiro e a gente tem que pensar que funciona assim: a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Evandro, por que você colocou eles em linha? Porque não existe hierarquia e subordinação entre as pessoas políticas do Estado. Está fora hierarquia e subordinação. Esse dia o aluno veio perguntar: Evandro, mas o presidente da República não manda no prefeito? Eu falei: não, filho, vou te dar porque eu sou muito objetivo nas explicações. Eu vou bem rápido para o cara entenda. Falei assim: imagina que você mora numa rua. Imagina que nessa rua tem uma casa grande, uma casa menor, uma casa diferente e tem uma casa pequenininha. Amigo, mesmo o cara sendo bem pobre, mesmo o cara tendo um casebre, ele que é o dono da casa, quem manda lá é quem? É ele, não é porque o cara tem uma casa maior do que manda nele, não. É a mesma coisa que funciona nas pessoas políticas do Estado. O presidente da República não manda no governador do Estado, que não manda no prefeito. Existe uma coisa chamada autonomia. Essa é a primeira característica importante deles. A primeira característica importante é que a União, Estado, DF e município, que são consideradas pessoas políticas, elas exercem uma coisa chamada autonomia. O que é a chamada autonomia? É a capacidade de auto-organizar dentro da própria estrutura, ou seja, não receber ordem de fora. Agora, essa autonomia, ela é uma autonomia forte, é chamada autonomia política. Olha que interessante. Dentro da União, você tem 3 poderes. Dentro da União, você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo e você tem o poder o quê? Judiciário. Dentro do Estado você tem também. Dentro do município você tem os 3 poderes. Ou melhor, dentro do DF você tem os 3 poderes. Dentro do município é que é diferente. No município você só tem 2 poderes. Você tem só o poder legislativo e o poder executivo. Bacana. Evandro, por que não tem judiciário aqui se no meu município tem juiz? Filho, o juiz pertence ao Estado. O juiz é do quadro organizacional do Estado e não do município. Agora, União, Estado, DF, município tem a Câmara e o Senado, a Assembleia dos Estados, a Câmara do DF e a Câmara dos Vereadores. Ou seja, todas essas pessoas políticas podem criar o quê? Leis dentro da própria estrutura dela. Por isso que são chamados, por isso que o nome da autonomia é autonomia política. Qual é o conceito de autonomia política? O conceito de autonomia política nada mais é do que a capacidade de criar leis. Isso aí é autonomia política. Bacana. Existe a segunda autonomia que eles têm, que é chamada autonomia administrativa. O que é autonomia administrativa? A autonomia administrativa é a capacidade que ele tem de auto-organizar. Você pode ver que o presidente da República pode criar ministérios, os estados podem criar secretarias e o município também. E a terceira autonomia que ele tem é a autonomia financeira, ou seja, ele julga suas próprias contas. Então, dentro das pessoas políticas do Estado, que só existem 4, eu tenho União, Estado, DF e o
município. Eles têm as características que são comuns a todos eles, que é a autonomia administrativa, política e financeira. Você tem que levar para a prova. A mais importante é a autonomia política, que é a capacidade de criar lei que as pessoas da administração pública, que você vai ver que são as pessoas administrativas, não têm essa capacidade. Tranquilo? Agora, eu quero que vocês diferenciem uma coisa que é chamada República Federativa do Brasil, que é uma outra pessoa jurídica também. Só que ela é classificada como pessoa jurídica de direito público internacional. Ela se difere da União dos Estados do DF e dos municípios. Olha que legal. Todas essas pessoas aqui, eu posso dizer para vocês que elas são pessoas jurídicas. São ou não são? São pessoas jurídicas. Vocês lembram da divisão do direito que eu acabei de fazer? O direito se divide em direito público e direito privado. O direito público tem dois princípios que regimentam ele. Qual que é? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Agora eu pergunto para vocês, essas pessoas aqui, você acha que tem esses dois princípios? Você vai falar, tem, porque elas são pessoas do Estado. Então você vai dizer que a União, o Estado, o DF e o município são pessoas jurídicas de direito público. Só que elas estão para dentro ou para fora? Elas estão dentro do território nacional? Então são consideradas pessoas jurídicas de direito público interno. Só isso. A República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público também, só que externo. Essas quatro aqui exercem o que eu acabei de falar para você? Autonomia. Essa última, que é a República Federativa do Brasil, meu povo, a República Federativa do Brasil, ela representa o todo. Quando ela representa o todo, ela também tem algumas situações e algumas características, só que ela não possui autonomia. O que ela possui é soberania. Evandro, qual é a diferença de soberania para autonomia? Autonomia é você, dentro da sua esfera de competência, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, o governador pode fazer o que ele quiser, só que o governador não pode negociar em nome do todo com outros países. Olha como é que funciona. Vocês já viram que o presidente da República, às vezes, está comprando jatos de outros estados para as Forças Armadas, está negociando e está viajando com outros países? Amigo, quando a República Federativa do Brasil, o todo, estiver conversando com outros estados, ele está mantendo relações internacionais. Toda vez que estiver mantendo relação internacional, está exercendo o quê? Soberania. Aí você pergunta, Evandro, mas como é que ele pode exercer isso? Fácil. Esse aqui é pessoa jurídica e a União também é pessoa jurídica. Só que uma pessoa física tem que representar as duas. Quem fica no comando dessas duas e aparece é o presidente da República. Aqui vai um detalhe que cai toda hora em concurso e as pessoas costumam confundir. Quando o presidente da República está administrando a administração superior federal, ou seja, se você está no Poder Executivo e é servidor público federal, quem demite você é o presidente da República. Se ele te demitir, se ele estiver dando a Bolsa Família, ou seja, se ele estiver administrando internamente, assinando um decreto, ele está funcionando como chefe de governo. Agora, se ele estiver negociando com países, quando o presidente da República, hoje a presidenta, ela viaja, vai lá conversar com o presidente do Irã, ela, amigo, está mantendo relações internacionais, ela está exercendo a soberania, ela está funcionando como chefe de Estado. Olha, isso aqui é a noção de inversão mais clara nas provas. Todo mundo inverte isso. E o cara erra, o cara cai. Está lá. É correto afirmar, ou podemos afirmar, que o presidente da República, quando representa a União e a República Federativa do Brasil, ele está exercendo concomitantemente, ou respectivamente, as funções de autonomia e soberania. Nessa situação, podemos afirmar que quando ele representa a República Federativa do Brasil, ele está exercendo autonomia política. Você vai dizer que está errado, porque na verdade é soberania. Ou ele inverte autonomia com soberania, ou ele vai inverter a noção de chefe de governo com chefe de Estado. É o troço mais matado que tem em concurso público e não tem como errar. Forma objetiva. Agora, muito cuidado numa coisa que eu vou dizer para vocês. As pessoas administrativas não exercem a danada da autonomia política. Não existe autonomia política aqui embaixo. E olha que eu nem comecei a dizer ainda quem são as pessoas administrativas do Estado, e agora é que eu vou entrar nelas. Bacana? Vamos pular aí para o próximo tópico.